Boa noite, eu sou o pastor William da Silva Oliveira, pastor aqui da Primeira Igreja Batista Fundamentalista em Feira de Santana. E para a gente é motivo de alegria poder estar contribuindo, participando do crescimento, no conhecimento da Palavra de Deus, e que cada um possa estar aprendendo e que o ensino possa ser útil para o nosso crescimento. Deus esteja abençoando a cada um de vocês. Muito bem. A pessoa de Jesus Cristo. Hoje nós vamos estar focando e percebendo um pouco da pessoa de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que estudar a pessoa de Jesus Cristo é um grande desafio, mas também um grande privilégio para cada um, pois ele era plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa, e assim será para sempre. Veja que dentro dessa temática do assunto, a pessoa de Cristo, existem muitos pontos a serem abordados, mas iremos nos deter na sua pré-existência, na sua humilhação, como também na sua exaltação. Ora, muitos tentam descobrir a data exata do nascimento de Jesus Cristo. Todavia, há algo muito mais importante daquilo que nós devemos saber. Jesus Cristo, ele não começou a existir num dia em que ele nasceu. Então não se esqueça disso. Jesus, ele não começou a existir num dia que ele nasceu como um homem. Então essa frase expressa para cada um de nós a verdadeira verdade, na análise da pessoa de Cristo. Isto é, não entenderemos quem é Jesus a não ser que acreditemos em sua eternidade. Nós precisamos acreditar na sua eternidade. Jesus Cristo é eterno. Em sua preexistência, humilhação e exaltação, nós vamos comprovar isso. Ele é sem começo e sem fim. Ou seja, ele é preexistente. Ele viveu na terra, ou seja, seu ministério terreno, que é o estado de humilhação. Após cumprir seu ministério terreno, ele é levado às alturas. Então a sua exaltação, ou seja, a sua glorificação, após ele cumprir tudo, então ele entra novamente aqui na linha da eternidade, embora jamais tenha saído dela. Lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 4, fala a respeito disso. Fala daquele que era e que há de vir. Então, veja que Jesus Cristo, ele é antes de todas as coisas. Apesar de ele ter nascido aqui, ele é antes de todas as coisas. Então, vamos perceber, primeiramente, que na sua pré-existência, a pré-existência de Jesus Cristo significa a sua existência antes da encarnação, antes de ele assumir um corpo físico ou corpóreo, né? Ou seja, que ele existiu desde toda a eternidade. Então, pré-existência
significa que ele existiu antes, tá? Antes de todas as coisas, ou seja, desde toda a eternidade. No Evangelho de João, o capítulo 8 e o versículo 58 diz assim: Então, 58 diz: Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E aqui, Jesus dizendo àqueles que estavam o acusando de que ele era antes mesmo de Abraão. Foi a resposta que ele deu aos seus acusadores. Este é o estado de ser eternamente divino. Ele estava dizendo: ora, eu sou eternamente antes do Abraão. Antes do Abraão existir, eu já existia, eu era. Então nunca houve um tempo ou época em que Jesus Cristo não existisse. Então ele é antes de todas as coisas, porque ele é Deus. Porque ele é Deus. E como Deus, ele é eterno, Cristo. Como Deus, ele é eterno, Cristo. Sempre existiu e existirá pelos séculos dos séculos. Agora, veja o que a Bíblia fala sobre esta qualidade de Cristo. A doutrina de sua pré-existência, ela é confirmada tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Então, lá no Velho Testamento, a expressão façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que se encontra lá em Gênesis, no capítulo 1 e versículo 26, essa expressão ou essa frase revela a pré-existência de Jesus Cristo. Observe que o verbo façamos, como também o possessivo nossa, indicam pluralidade na criação. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui existe pluralidade. Façamos. Quem é que está fazendo? Quem é que está criando? Quem é que está construindo? Então veja que Jesus Cristo ele já estava aqui, a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Portanto, Jesus Cristo ele se fazia presente. Lá em Isaías, no capítulo 9 de Isaías, e o versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Veja esse adjetivo se referindo ao Messias que viria de vir. Então, diz que ele é Pai da eternidade, ou seja, ele é o Pai eterno. O Messias é eternamente um Pai para seu povo. Ele é um protetor, é aquele que está promovendo e cuidando de suas necessidades, pois ele é antes de todas as coisas. Um menino é chamado de Pai da eternidade. Então essa expressão significa aquele que possui a eternidade.
Ora, quem possui a eternidade é porque é antes de todas as coisas. Então, o Antigo Testamento vai confirmar, ou seja, vai afirmar que Jesus Cristo, ele é pré-existente, ele é antes de todas as coisas. No Novo Testamento, em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 17, o apóstolo Paulo lhe diz que Cristo é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas. A preposição antes, ela indica tanto o aspecto temporal quanto a preexistência de Jesus. Querido, a sua preexistência lhe concede poder, concede autoridade, concede a prioridade. Veja que ele é Senhor de toda a criação. Nele tudo subsiste, como o texto vai dizer. Ele não apenas criou, mas também sustenta todas as coisas. Todas as coisas. Apocalipse, no capítulo 22, versículo 13, onde o próprio Jesus diz ao apóstolo João, que estava preso, né, na ilha, então ele diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, né, ou seja, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Observe aqui estas três palavras: Alfa, primeiro e princípio. Sabe o que Jesus está dizendo? Sabe o que ele está afirmando? Eu dei a palavra inicial, porque eu sou preexistente. Eu existo antes de todas as coisas. Eu comecei tudo e por isso vou terminar tudo, porque também sou ômega, ou seja, último e fim. Esse é Jesus Cristo. Esse é Jesus Cristo. Não se esqueça disso. Importante notar é que nós encontramos o maior contraste entre a criatura e o Criador aqui. O Criador, ele é eterno, existindo antes do nascimento de qualquer indivíduo. E quando nós acreditamos na existência, nessa pré-existência de Jesus, isso torna fundamental a qualquer um de nós. Por quê? É justamente pelo fato de que as Escrituras nos ensinam que Jesus Cristo ele não faz parte de uma ordem criada. Ele não foi criado. Então, você crê na preexistência de Cristo, isso vai fazer toda a diferença no seu processo de aprendizado, no seu processo de conhecer o Senhor cada vez mais. Então, pelo contrário, ele sendo o Criador, como o apóstolo João ele vai afirmar, ele diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1 e versículo 3. Olha a afirmação aqui. Olha a afirmação. Então, meu amado, o Senhor Jesus Cristo está dizendo que ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E mostra que ele é o Deus antes de todas as coisas, e sendo esse
que é antes de todas as coisas, foi ele quem criou todas as coisas que vieram a existir. Se você não crê na divindade de Jesus Cristo, toda a sua fé estará comprometida e não poderá pregar o que o apóstolo Paulo chama de sã doutrina. Sã doutrina, a palavra da verdade, a palavra que é verdadeira, a palavra que veio do Pai. Mas para você pregar essa palavra, você precisa estar comprometido no sentido de crer na eterna divindade de Jesus, que Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Mas além da sua pré-existência, dentro da sua pessoa, da pessoa de Jesus, daquilo que Ele Ele, quando veio a este mundo, né, Ele foi humilhado. Nós observamos dentro da pessoa de Jesus a sua humilhação. A sua humilhação. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 7, versículo 8, vai dizer: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Perceba que nessa segunda qualidade de Jesus Cristo, que é a sua humilhação, se refere ao estado terreno da existência temporal humana. É o período da encarnação, como também do ministério terreno de Cristo, indo até a cruz. Ele se encarnou, ele veio com um propósito, ele assumiu esse propósito junto ao Pai e veio cumprir como homem, assumindo um corpo físico, apesar desse corpo físico ser diferenciado, sem pecado, né? Sem pecado, e ele veio morrer, chegando à cruz, com esse propósito de reconciliar, né? De salvar o homem da sua dívida para com Deus. Então, a humilhação, ela está vinculada à humanidade de Jesus. Olhando para a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 7 e 8, nós devemos nos perguntar do que Cristo se esvaziou e se humilhou. Alguns pensam que foi de atributos, ou seja, características, singularidades, né, divinas. Mas não cremos assim. Acreditamos que, dentre outras coisas, o autoesvaziamento e a auto-humilhação de Jesus tem esses aspectos. Por exemplo, ele renunciou, querido, à sua relação à lei divina. Isso. Enquanto permanecia no céu, nenhuma carga de culpa pesava sobre ele. Mas, a partir do momento que ele encarnou, ou seja, ele tomou sobre si essa carga e começou a carregá-la para fora do mundo. João 1:29
vai dizer que no dia seguinte viu João, ou seja, o Batista, a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja que ele tomou sobre si uma carga pesada. Uma carga pesada. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu vejo aqui o coração do Evangelho. O Salvador sem pecado assumiu nossos pecados para que pudéssemos ter a justiça dele. Mas uma outra coisa, dentro da sua auto-humilhação, um outro aspecto que a gente observa é que ele renunciou às riquezas que ele tinha. Ele estava sempre pedindo algo emprestado, um lugar onde pudesse nascer, uma casa onde pudesse pernoitar, um barco de onde pudesse pregar, um animal em que pudesse instituir a ceia do Senhor. E finalmente um túmulo onde pudesse ser sepultado. 2 Coríntios, no capítulo 8, versículo 7, diz: como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. O apóstolo Paulo, falando a respeito das contribuições aqui, ele diz que nós devemos experimentar essa realidade, né? Essa realidade. Então, como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra. E o que o Senhor Jesus Cristo, ele demonstrava, era essa superabundância na fé e na palavra, no saber e como em todo cuidado, para com amor aos seus. Querido, ele também renunciou à sua glória. Ele renunciou suas riquezas, renunciou também à sua glória. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 5, diz: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus, ele não tinha qualquer interesse em receber glória humanas. Não, ele não tinha. Ele não tinha. Mas ele esperava receber a glória de Deus nessa hora final de seu ministério, quando ele igualmente glorificaria o Pai. Então esse foi o momento máximo de sua missão, quando o objetivo foi totalmente alcançado. Jesus Cristo, em sua morte vitoriosa, ele era um prenúncio da sua gloriosa ressurreição. Isaías 53, versículo 3, diz que era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. Então imagina você ter que renunciar à sua glória celestial para assumir uma missão. Isso é uma auto-humilhação. Ele se humilhou. Ele renunciou ao livre exercício de sua autoridade.
Hebreus 5:8 diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E aqui, querido, Cristo ele não precisava sofrer para vencer, nem corrigir qualquer desobediência, não é nada disso. Em sua divindade, como Filho de Deus, ele entendia perfeitamente o que era a obediência. Como o Senhor encarnado, ele se humilhou para aprender. Diz lá em Lucas que ele crescia em sabedoria, ele estava sempre aprendendo. Ele aprendeu a obediência pelas mesmas razões que suportou a tentação, para confirmar a sua humanidade, como também conhecer ao máximo seus sofrimentos. Então veja que essa obediência ela foi necessária para que ele pudesse cumprir toda a justiça, e assim provar que era o sacrifício perfeito no lugar dos pecadores, como 1 Pedro 13:18 vai dizer. Mas João 5:30 vai dizer: não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Cristo ele renunciou ao seu ambiente de glória, ele despojou-se do poder e majestade divinos ao fazer-se semelhante aos seres humanos, ao dizer que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Filipenses capítulo 2 e versículo 6. O apóstolo Paulo estava afirmando que Jesus Cristo, ele não julgou sua igualdade a Deus, algo do qual não pudesse abrir mão. Jesus abriu mão do exercício independente de seus atributos divinos, renunciou à capacidade de exercê-los por si próprio. Embora tivesse a mesma natureza de Deus, ele não pensou que isso fosse algo a ser utilizado para a sua própria vantagem. Então, veja que Jesus Cristo ele não podia exercer de forma livre e autônoma todas as capacidades que tinha quando estava no céu. A humilhação, a sua autoencarnação, lhe acarretou todas as condições da natureza humana. Por isso, Jesus ele podia sentir cansaço, ele podia sentir a exaustão, a dor, o sofrimento, a fome e até a angústia causada pela traição, negação, como também pelo abandono daqueles que lhe eram tão íntimos. Então, quando ele passou por tudo isso, ele sentiu, chegando a enfrentar a morte física. Portanto, ele sabia o que era sofrer. Ele sabia o que era padecer. Ele experimentou a decepção. Ele experimentou o desânimo. Ele experimentou a aflição próprios de um ser plenamente humano. Sua humilhação ela foi total. Não resta dúvidas. Mas também, diante de tudo isso, nós percebemos uma outra qualidade de Jesus Cristo, justamente que ele é agora exaltado. Então, a pessoa de Jesus Cristo, nós encontramos a sua pré-existência, ele é antes de todas as coisas. Nós também percebemos o seu sofrimento, a sua humilhação, e também ele foi exaltado, ou seja, glorificado. É uma outra qualidade de Jesus Cristo. A palavra exaltação, por exemplo, o termo latino por detrás dessa palavra portuguesa é exaltare, que vem de ex, fora, e altus, elevado, alto. Portanto, exaltar é elevar, é glorificar. Essa palavra significa elevar quanto à posição, ao caráter, à honra
e a natureza, mas também a ideia de conceder poder, posição, fama. O fato de Jesus Cristo ser quem era, quem é, deu a ele todo o poder, deu a ele toda a honra, toda a glória. Ele foi exaltado por aquilo que ele assumiu fazer, por aquilo que ele estava disposto a cumprir o seu propósito esse de vir aqui, nascer de mulher, assumir, na verdade, o compromisso que ele assumiu com o Pai. E ele veio então padecer. Como eu disse, ele veio fazer o elo, a aliança, né, entre o homem e Deus. Então, em Atos, capítulo 2, versículo 33, diz que, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então, nós aprendemos que Jesus Cristo ele foi exaltado por Deus, depois que ele foi ressuscitado. A sua humilhação, ele chegou à morte, né? Então, por meio da sua humilhação, ele chegou a morrer. Mas ele foi exaltado. De que maneira? Ressuscitando, ascendendo aos céus. A promessa de Deus de enviar o Espírito Santo foi cumprida também. Romanos, capítulo 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Perceba que todo cristão agora tornou-se herdeiro de Deus, nosso Pai. Ele é Pai. Nós herdamos a salvação eterna, nós herdamos o próprio Deus e tudo o que há no universo. Ei, você é filho de, de Deus por conta de Jesus. Você herdou aqui. A partir do momento que você crê nesse Jesus pré-existente, que foi humilhado, que agora está sendo exaltado, aquilo que aconteceu com ele, isso mostra que ele venceu a morte, que ele conquistou aquilo que ele veio fazer. Efésios capítulo 1 e versículo 20 diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então o poder de Deus ressuscitou Jesus da morte e o elevou de volta para a ascensão e a glória a fim de fazê-los assentar à direita de Deus. Nós não podemos esquecer que a salvação ela está disponível agora por meio de Jesus. Todos esses textos e outros também vão ressaltar a ressurreição, a ascensão, a subida aos céus e a posição de Cristo à direita de Deus. Eventos que vão caracterizar de fato aqui a sua exaltação. Não se esqueça de que a morte ela não foi capaz de detê-lo. E isso vai simbolizar a plenitude da sua vitória. A humilhação de Jesus envolveu o quê? A renúncia da condição que ele desfrutou e a aceitação das condições deste mundo. Não foi fácil, mas ele veio cumprir e cumpriu muito bem. A sua exaltação implicou deixar as condições deste mundo e reassumir seu lugar junto ao Pai. Em diversas ocasiões deste mundo, nós vamos observar que o próprio Jesus predisse que voltaria para o Pai. Ele disse que voltaria para o Pai. Lá em João capítulo 6, versículo 62, diz assim: o que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Olha aí, João 14
também vai dizer assim, o versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus, agora, ele é o Deus homem. A encarnação é permanente. Paulo afirma lá em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Então esse texto mostra que Jesus, em sua condição atual, é o homem que intervém, né, a relação entre Deus e nós. Querido, Jesus agora está assentado à direita do Pai. Está assentado à direita do Pai. Ainda resta uma dimensão da exaltação a ser cumprida. As Escrituras indicam que Cristo voltará em algum momento no futuro. O tempo exato em que isso vai acontecer é desconhecido. Quando vier, seu triunfo será completo. Ele mesmo disse que sua segunda vinda se dará em glória. Aquele que veio de modo simples, humilde, voltará em um estado de total exaltação. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Então, eu quero te dizer, para a gente finalizar, que o valor do estudo sobre as qualidades de Jesus está em abrir nossa visão quanto à sua pessoa, mas também à sua obra. Nos evangelhos é comum o Senhor tratar com o passado, o presente e o futuro, como se para ele fosse a mesma coisa. E às vezes as pessoas não entendiam o que Jesus falava, porque olhavam para ele como o filho do carpinteiro somente. Lá em Marcos 6,3 diz: não é este o filho do carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Os que olham apenas para o Jesus terreno jamais entenderão o seu ensino, mas quando olhamos para o Cristo em 3 tempos, passado, presente e futuro, a nossa visão é ampliada. Portanto, pense na preexistência de Jesus Cristo. Ele é antes de todas as coisas. Pense na sua humilhação. Ele veio, assumiu algo, deixou o seu lugar para morrer por você. E na sua exaltação, hoje ele se encontra à destra do Pai, à direita do Pai. Que Deus te abençoe.